Boa tarde, meu povo e minha pova. Entra no ar mais um programa Barca das Letras ao vivo para vocês aqui no Facebook da nossa biblioteca itinerante infantil Barca das Letras. Hoje, 10 de junho de 2020, são exatamente 15 horas. Aí, começamos na hora hoje, na hora marcada. São exatamente 15 horas e o programa de hoje traz como convidada a nossa querida amiga Joy Isauri, lá de São Paulo, né? Lá da periferia de São Paulo, uma pessoa maravilhosa, encantadora, que faz parte aqui da Barca das Letras também, né? Já fez parte, ajudou muito a gente, né? Com a elaboração de projetos. E ela já está aí e vai falar hoje para a gente da alimentação orgânica nas comunidades de periferia lá de São Paulo. Já estou adicionando ela aqui, viu, Joy? Já está indo aí o convite. E você já entra aqui para a gente bater esse papo gostoso e você falar um pouco aí dessa sua longa caminhada aí com a cultura e agora também com a agricultura orgânica, né? Natural, né? Sem agrotóxicos, sem veneno, né? Se preocupando aí com o processo, né? Tanto de alimentação, né? De democratização a alimentos saudáveis na periferia, para quem mora na periferia, e também com essa preocupação ambiental, né, com lixo, né, como trabalhar a questão do lixo, que é um problema seríssimo no Brasil todo, né, nas periferias, enfim, mas em toda parte, né? Na periferia também é uma questão muito séria. Então tá adicionando, viu, Joy? Vamos ver se daqui a pouco vai conectar. Não sei se aparece alguma coisa aí para você aceitar, deve aparecer, mas porque para mim aqui tá adicionando. Então, qualquer coisa você escreve aqui para mim, se está aparecendo, se já apareceu aí para você alguma alguma solicitação para você aprovar, aceitar. Eu já mandei, tá? Tá aqui para mim adicionando. Aí você escreve aqui que a gente vai já dialogando aqui mesmo, aqui no nosso na live. Enquanto a Joyce Auri adiciona lá, né, entra aqui com a gente, eu quero falar então um pouco do nosso programa Barca das Letras. Né? O programa Barca das Letras é um programa baseado no programa de rádio que nós tínhamos lá no Amapá, onde começou a Barca das Letras, né? E a gente, por um período, em 2009, nós fizemos um programa de rádio, eu, Jonas Banes e a Rita de Cássia, a outra voluntária da Barca, lá em Macapá. E a gente fazia um programa numa rádio comunitária e o programa se chamava Nossa Casa. Por isso que o nome da nossa rádio do megafone é Nossa Casa, né? Em homenagem a esse nosso programa de rádio lá que a gente fazia lá em Macapá e durou mais ou menos um ano. Foi um programa fazia mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui com vocês, né? Aqui na internet, aqui no Facebook, né? Era um programa que a gente sempre tinha essa pauta de aí. Boa tarde, Deu certo, Joy. deu Deu. certo. Agora você tá assim, ó. Vira assim, ó. É, peraí que é muita Agora. tecnologia. Vamos ver. Aí, garota. Show de bola. Como é tudo ao Dá pra me vivo, ver né? direitinho? Dá. Tá Aí, ótima. gente. Tá ótima a sua imagem, tá ótimo o áudio. Estamos vendo lá no fundo já, né, a casa aí, né, do projeto que eu tô sabendo. Joy, Massa. bem-vinda. Muito boa tarde. É um prazer imenso ter você aqui no nosso programa Barca das Letras ao vivo. E eu queria começar aí, conversar com você, a gente bater esse papo aí sobre alimentação orgânica aí na periferia aí de São Paulo, nas periferias, né?
E aí eu queria que você primeiro começasse falando quem é a Joy, né? Essa pessoa maravilhosa que há tanto tempo faz parte da nossa vida aqui da barca. A gente tem amizade com você, mas eu queria que você se apresentasse aí para quem está te vendo. Pessoal, muito legal estar com a barca sempre. Toda vez que existe essa oportunidade é maravilhoso. Queria estar mais perto, aliás, né? Quando a barca vai por aí, quantas vezes já quis sair com ela, já fui atrás da barca em Orem, lá no Pará, né? Com Bom, certeza. é, eu tô aqui, eu sou a Joy, do Quebrada Orgânica, do Enjoy Orgânicos. A gente está aqui na periferia de São Paulo, aqui no extremo sul, a região aqui, Jardim São Luís, Jardim Ângela, assim fica mais fácil de vocês contextualizarem. Bom, há muitos anos eu já atuo, já trabalho aqui na área cultural, né, movimento cultural, diversos tipos de projetos na área do audiovisual, na área da comunicação em geral, da comunicação da cultura. E desde 2017, a gente, eu e o meu companheiro, meu atual companheiro, a gente resolveu é, trabalhar com a primeira cultura, né, que é a cultura da terra. E aí eu digo até que tem inspirações na barca, né, porque quanta coisa a gente já não aprendeu vendo as ações de vocês, né. Eu lembro que quando eu achei a primeira vez a barca na internet, mandei logo um contato para o Jonas e falei, a gente estava aqui ilhado nessa coisa cheia de cimento, nessa cidade cinza, e eu fiquei tão encantada com aquilo que eu queria armar minha mochila no outro dia e ir atrás, né? E quanta coisa de lá para cá a gente não aprendeu vendo as vivências de vocês. Isso é muito legal. Bom, daí a gente resolveu, então, trabalhar com essa cultura da terra, e tem uma região aqui perto, são os remanescentes rurais de São Paulo, é a última área rural daqui de São Paulo, que é a região de Parelheiros. Lá a gente tem, inclusive, comunidades indígenas e famílias que vivem de uma agricultura limpa, que é a agricultura orgânica, mas que ainda estão muito isoladas, assim, no sentido de dificuldade de escoamento, dificuldade de lidar com uma cidade que está em expansão e todo o tempo, vocês sabem muito bem disso, e todo o tempo a gente tem que ficar lutando por terra, porque são remanescentes rurais, então a cidade está toda querendo engolir aquela região, né? Bom, e aí a gente resolveu se embrenhar com esse pessoal de Parelheiros e aprender na fonte com eles. E aí a gente começou a trabalhar com essa questão da, da agricultura urbana. Mas não só agricultura urbana por agricultura urbana, né? Não só plantar e colher num vaso, como agora que a gente estava ainda nesse instante colhendo um gengibre aqui no vaso e tal. Mas é mais que isso, a gente foi pensar inicialmente o que era um projeto, hoje é a nossa forma de vida, né? Hoje é o nosso modo de vida, é o que a gente escolheu pra gente, mas a gente foi pensar uma outra forma de trocar ideia na quebrada, sabe? Do tipo, quais são os nossos problemas? Pô, na periferia, problema tem um monte, mas e aí? Vamos trabalhar para colocar, para fazer com que a nossa prática diária seja colocar algum tipo de solução que colabore com a nossa vida e com a vida do vizinho? E aí, nisso, a gente pensou as práticas que hoje são quebrada orgânica, né? Que é tão novo, quebrada orgânica, tem 2 anos agora, né? E, e tá indo super bem, porque foi super bem aceito aqui. O que a gente fez com quebrada orgânica, né? O Robert, que é o meu companheiro, ele criou uma composteira a partir desses galões de água que a gente compra. O povo hoje em dia não compra água, aí vem naqueles galões. E aqueles galões tem 2 tipos de galão, tem um galão que é de acrílico, o outro que é de plástico. O de plástico é reciclável, o de acrílico não serve para nada, nem devia ser fabricado, e ele vira lixo, e muitas vezes lixo que a gente vê na rua, porque aqui um grande problema nós temos uma superpopulação periférica e muito lixo o tempo todo. Então a gente pegou esses galões e ele criou uma composteira doméstica, e aí a dificuldade era, ué, mas e aí? As pessoas
tem visto sobre compostagem, porque ultimamente tudo se fala é, sobre pensamento verde, mas quem de fato tem um pensamento verde, né? E então a gente pensou uma forma de chegar na casa da pessoa, instalar a composteira para ela, ensinar ela a usar e acompanhar ela durante esse processo. Então a gente instalou no ano passado mais de 20 composteiras, eram 15 inicialmente no projeto, e a gente instalou mais de 20. Acompanhamos essas famílias e aonde tudo deu certo, as pessoas começaram a produzir seu próprio humus e o seu biofertilizante, a gente voltou e fez uma horta. Então, a gente mostrou para a pessoa que ela pode produzir alimento em pequenos espaços. E isso tem tudo a ver com o que está acontecendo agora, né? Que é, será que você tem um espacinho aí e dá para produzir alguma coisa em vaso que você possa comer, que você possa fazer o escambo com o seu vizinho, se ele tem a taioba e você tem a salsinha, se ele tem a capuchinha e você tem um gengibre, e assim vai. E a gente viu que as pessoas se interessam, elas querem participar, elas querem estar mais próximas da terra, elas querem cuidar melhor delas mesmas, da saúde delas e muitas vezes do meio ambiente, mas elas estavam perdidas, né? Então, um pouco do que a gente fez ano passado no Quebrada Orgânica foi isso. Legal, muito bacana mesmo. E aí as pessoas do Quebrada Orgânica, né, desse projeto, vocês escolhem elas aleatoriamente? Qual é o público assim que vocês são vizinhos mesmo de vocês aí da Quebrada? Ou vocês anunciam e as pessoas vão chegando? Ah, a gente já tem uma rede aqui, né? Então, começou pelos vizinhos, né? Que era quem estava mais próximo ali. Então, a dona do salão de cabeleireiro na rua, a manicure lá da rua. E aí, depois, um foi falando pro outro, que vai falando pro outro. E aí, a gente até evitava divulgar muito. Até hoje, a gente não posta muita coisa na internet, porque somos só eu e ele. Agora, nós temos mais um, que é meu pai, que está junto com a gente aqui na lida do projeto e tal. Mas Nossa, que somos legal. poucos para muita coisa que a gente faz, então às vezes a gente nem joga na internet para não causar um boom, porque a gente recebe muita mensagem de muita gente querendo composteira, muita gente querendo produzir horta em casa e não sabe por onde começar, até tenta, mas aí é, não sabe como nutrir a terra, então o que planta não vinga, né? E, e então na verdade, assim, o que virou nosso projeto de vida, o que a gente tem hoje como estilo de vida, é uma coisa que é ao longo do tempo, que dá para fazer para sempre e que não pode parar, inclusive, né? Porque é uma forma de educar, é uma forma de informar e é uma forma de tá, como que eu posso dizer? Mas de estar Alimentando realmente mesmo, né? agindo de acordo com o que você realmente pensa e quer, né? Com certeza, agindo, não só pregar, né? Eu amo a natureza, né? A gente tem que proteger o meio ambiente, mas fazer É. algo na prática mesmo, né? E pequenas, Sim, parecem pequenas coisas, mas na verdade não são, são coisas muito grandes, né? Porque aí você já está tirando, muito. por exemplo, esse garrafão que você falou, quanto tempo ele ia durar aí, né? Pelas ruas ou no lixão, ou seja, né? E vocês tiraram ele da natureza, né. Sim, e é muito louco isso, porque além de você aproveitar uma coisa que ela viraria lixo, você, ao longo do tempo, em cada família tem um tipo de consumo, né, na sua cozinha. Então, tem um nível do que ela composta. Mas, assim, a gente conseguiu trocar ideia com as pessoas em relação à postura de consumo delas. Porque, assim, se você não tem o que compostar, então, o que você está comendo, né? Se você não tem, né? Então, se você não tem o que compostar, então o que você está comendo? E aí, em outro sentido, as pessoas também começaram a pensar assim, por exemplo, hoje, só para contextualizar vocês, hoje a gente está aqui na casa do projeto novo, vou falar do projeto novo. A câmera para mim está parecida invertida, para você está ok? Não, tá ótimo, pra gente estar vendo a casa lá no Ah, fundo, as árvores, esse aí a aqui, horta, né. né? Isso. É,
Bom, o legal era que a gente tivesse conseguido até fazer essa live lá da nossa casa pessoal, né? A casinha onde a gente mora, onde a gente começou o Quebrada Orgânica, porque lá é uma varandinha, gente, de 4x4. E lá a gente produziu alimento ao longo do ano passado inteiro, fez escambo com os vizinhos, saiu muda e semente que foi para casa de outras pessoas em um pequenino espaço e não e é varandinha mesmo. Então assim, não tem terra. Aqui agora a gente tem terra, mas era sem terra. Então é mostrar que é possível. E é lá no @quebrada orgânica vocês podem ver a gente colhendo a partir dos vasos e desde cenoura, beterraba, todo tipo de cultura a gente já tentou e já conseguiu. O importante é nutrir a terra, né? E devolver para a terra o que a gente tira dela, né? E, e aí essa troca de ideia é essencial. E com o que a gente está vivendo hoje, eu acho que cada dia mais a gente tem que falar sobre isso, mostrar outros caminhos, fora a parte terapêutica, né? De você lidar com o que é natural, com o que é, o que vem da terra. A terra te dá uma energia maravilhosa e com tudo que está rolando, é tão importante a gente ter essa energia, né? Renovada Com todo dia. certeza, com certeza. E era isso que eu até que eu ia falar, né? Nesse momento de pandemia, que as pessoas precisam ficar em casa, acho que podem, né? Acho que tem condição de ficar, e a gente vê muita gente aí que está ficando em casa e está meio que pirando, não está com o seu mental muito legal, né? E esse processo, né, que vocês fazem, que vocês incentivam, ele ajuda muito, né? Nesse sentido as pessoas, né? Porque vão estar ali com contato com a natureza, com a terra, né? E vai produzir um alimento e vai poder fazer trocas, né? Enfim. Sim, muito massa. É, daí eu lembro que estava conversando com o Jonas, dia desses, estava falando sobre como começou o Quebrada Orgânica. E aí é uma coisa muito legal de compartilhar aqui, né? Começou de uma ideia nossa, a gente foi fazer um passeio na praia, num desses períodos em que todo mundo vai, desce pra. E, e chegamos lá, a gente viu como que o pessoal da cidade vai para os lugares com a pegada de estou indo fazer um turismo e como suja tudo e larga tudo daquele jeito lá. E a gente voltou com a ideia, a gente é da cultura, então, pô, como que a gente vai apresentar isso em algum lugar? E aí a gente entra na coisa das oportunidades, né? A gente tem aqui em São Paulo, no município, a gente tem um edital que é a Lei de Fomento à Cultura da Periferia. Também foi um edital conquistado pelo movimento cultural, pela galera daqui que cobrou, que correu atrás de fazer isso se tornar real, de construir, né, junto com a secretaria, esse edital e brigar por ele. Bom, quando ele se tornou realidade, já está na quarta edição, talvez, não tenho certeza. Bom, a gente ganhou na terceira edição e era um edital para apoiar iniciativas culturais de coletivos da periferia. Então tem aqui os bolsões periféricos, cada um de tal região, o edital seleciona de cada região. E a gente apresentou uma proposta que era mais meio ambiente do que cultura. Mas a gente falou, bom, vamos enviar. E aí que vem a questão da oportunidade. A gente viu a oportunidade, a gente mandou. E naquele momento eu acho que conjuminou com tudo que a secretaria estava pensando também em ter de volta, tudo que o movimento estava pedindo, tudo que o, sei lá. E aí a gente foi aprovado nesse edital. E aí com esse edital a gente conseguiu os recursos que a gente precisava, material, financeiro, para poder pôr em prática, prototipar, né? Prototipar essas composteiras, para poder ter grana para poder ir na casa da pessoa e não cobrar dela, né? Não cobrar pela composteira, porque a gente está na periferia, então hoje em dia entra na internet, você vai comprar uma composteira, você vai pagar R$ 100, é tudo gourmet. E a gente queria oferecer isso para a pessoa sem tirar nada dela, chegar na casa dela oferecendo alguma coisa. Então foi muito legal eles terem apoiado a gente nesse sentido. E aí vocês receberam esse recurso, né, um recurso financeiro que vocês conseguiram comprar todo esse material, né, e colocar em prática aí o projeto, né. É importante
esses editais públicos, né? Porque a gente vive hoje num governo que ele demoniza a cultura, demoniza a educação, demoniza a ciência, né? E está atacando direto a cultura, né? Tirando os recursos da cultura. A gente não vê mais, como via nos governos anteriores, editais, né? Culturais. Isso é importante, Joy, esse processo. É importante que a Sim. sociedade tenha consciência disso, né? Que através da cultura ela gera também muitos empregos, gera muitas oportunidades e faz com que o recurso chegue na periferia também. Sim, você vê que aquela época do primeiro Congresso de Cultura Viva Comunitária, em que a gente foi para Bolívia, né? Em que a gente participou de todo aquele processo. Era o Juca, se eu não me engano? Já era o Juca, em 2013, né? Se eu não me engano. É, e a gente mesmo assim, você vê que assim, a gente ainda tinha que brigar e a gente ainda tinha que lutar, né? E agora então, né? É, então a gente vê de lá para cá, a gente tinha conseguido tantos passos e aí foram tantos retrocessos, né? E mas que a gente não pode parar, na verdade, né? Porque se a gente largar, eles engolem a gente. Então a gente tem que continuar. E Com aqui certeza. a gente sabe que em São Paulo a gente é mais privilegiado em relação a outros estados, outras regiões, né? Regiões em que eu já visitei a Barca com Você, por exemplo, de ver que não tem política pública para apoiar nada, né? Que a galera faz totalmente do bolso, do jeito que dá com o que tem, né? É, mas que sim, né? Vamos continuar fazendo? Vamos continuar fazendo. Mas a gente tem sim que cobrar, né, essas políticas públicas. Aqui esse edital ele poderia ser pontual, mas a gente conseguiu fazer com que ele se tornasse uma lei. Então isso é muito importante, né? Não foi uma luta de uma pessoa só, né? Foi de muita gente. Então é um pouco disso que a gente tem que ver também, né? Que a gente às vezes fala sobre se recriar, né? Ah, agora nesse momento de crise, todo mundo tem que se recriar. Então, você que faz arte com isso, você vai lá e vai se recriar. Mas a gente sabe Hum. que as pessoas precisam de oportunidade, né? É muito fácil falar sem dar uma oportunidade, né? E então é assim, tem coisas que realmente você vai olhar para o seu produto cultural, para aquilo que você faz como arte e cultura, você vai conseguir ver alguma possibilidade, mas tem coisas que você realmente vai precisar de novas oportunidades. Então a gente não pode deixar de lutar por essas políticas públicas, de brigar por elas, porque são direitos nossos, e sempre conseguidos com luta, né? Não adianta. Não importa quem a gente vai colocar no governo, a gente tem que cobrar dele. Com certeza, é um direito. É direito nosso fazer parte do orçamento público da União. Nós todos pagamos impostos, né? O orçamento da União ele é feito de impostos arrecadados da população, né? E a periferia ela paga muito imposto, porque os super ricos não pagam imposto no Brasil sobre os seus patrimônios. Os impostos no Brasil incidem a sua maior carga no consumo. Então, quem mora na periferia e quem mora em Alphaville, em São Paulo, sei lá, nos bairros chiques aí de São Paulo, pagam a mesma coisa, só que o imposto que quem mora na periferia paga, a carga é muito maior em quem ganha menos, né, do que um cara que é super rico que vai pagar, né, no final vai pagar um pouquinho, né, sobre aquilo que ele consome, né. Então, assim, é direito nosso de quem faz parte do povão, digamos assim, que é 95%, 7% da população, exigir que a gente tenha políticas públicas, né, e acesso aos bens, né, aos recursos do Estado, né, porque o Estado é nós somos o Estado, não é o governante que está de plantão aí, né. Então, dentro desse contexto, Joy, eu queria saber contigo assim, porque você é uma produtora cultural, né? E agora ambiental também, né? Que está indo nessas duas linhas, né? Aí caminhando juntas. É, conta pra gente como é que foi esse teu processo, né? De, de entrar na produção cultural, né? Nessa busca do recurso, né? Para colocar em prática projetos, sejam projetos seus ou de outras pessoas, né? Outros artistas, outros fazedores de cultura. Sim,
Assim, ainda toda vez que a gente fala da parte 100% cultural, é onde a gente vê que se concentram mais dificuldades, né? Porque, por exemplo, hoje o que eu faço na área puxa mais para o meio ambiente, puxa mais para a agricultura urbana, eu consigo enquadrar melhor como negócio de impacto, eu consigo acessar outras fontes de recursos. E aí, quando eu volto só para o produto cultural, aí eu caio de novo no, nessa grande questão que todos nós estamos, né? Que é na desvalorização da cultura. E aí a gente cai na escassez do recurso. Então, uma coisa que a gente tem aqui no Quebrada Orgânica, que é muito interessante de falar, é que a gente tem que começar a tentar mesclar o que a gente faz. Porque se a gente for olhar nós, fazedores de cultura, a gente faz muita coisa, né? A gente nunca faz uma coisa só, né? Você trabalha com literatura, levando literatura por aí afora, mas ao mesmo tempo tem a parte circense, né? E aí tem a parte teatral, e aí tem isso, e aí tem aquilo. Tudo isso está na barca. Então, e ao mesmo tempo também tem meio ambiente, sabe? Porque ao mesmo tempo vocês estão ali trabalhando com as comunidades ribeirinhas para valorizar a cultura delas, para valorizar os saberes deles, não é? Isso falando tudo voltado para a barca, por exemplo. Então, como que a gente pode enquadrar isso? Que aí, falando como produtora cultural, dessa parte de enquadrar o projeto mesmo, tem que olhar de fora, você tem que sair do que você faz e olhar por fora para ver como você consegue enquadrar isso, não só para enquadrar dentro de política pública, mas para acessar esse grande mercado que a gente tem, esse grande. Gente, é muito recurso que tem por aí do setor privado e que também é obrigação deles, nenhum deles está fazendo favor nenhum para a gente, né? Então, como que a gente pode acessar isso? Então, tem que sair do seu negócio e ir lá fora e tentar enquadrar ele da melhor forma possível para acessar esses recursos e que são de direito nosso. A Com gente certeza. conseguiu, a gente conseguiu fazer isso aqui, estamos fazendo. É claro que a luta é todo dia. Se abandonar o barco, se parar de remar, vai afundar. Mas estamos conseguindo por quê? Porque a gente saiu da caixinha. Saiu da caixinha, foi lá fora e olhou. Teve agora, é claro que toda vez que você está está dentro de uma execução de projeto em que você já recebeu algum tipo de recurso, fica fácil falar qualquer coisa. Mas é importante dizer que para chegar dentro dessa execução, a gente teve que lidar com a escassez, né? Com todas as escassez, todos os tipos, né? E com a vontade de desistir todos os dias, né? De todo dia você falar, eu vou chutar o barco e vou parar e não vou fazer mais. Mas aí não, aí você respira, dá uns berros e volta e continua fazendo, né? Então, agora a gente acabou de inaugurar, em meio à pandemia, a gente acabou de inaugurar um espaço novo. A gente tinha que encerrar um projeto, que é o nosso projeto Quebrada Orgânica com a Lei de Fomento. A gente tinha que prestar contas e tinha que inaugurar o espaço novo, é, que é aqui na mesma região onde a gente mora, onde a gente vive. E aí o novo projeto se chama Enjoy Multiespaço Produtivo e Inclusivo em Alimentação. Aqui a gente está operando todos os nossos produtos culturais. E aí agora a gente tinha que fazer um festival para poder inaugurar o lugar. E como é que se inaugura? Como é que se faz um festival em meio a tudo isso que está todo mundo vivendo? Então veio a ideia, o Robert teve a ideia da gente fazer o festival que era gastronômico numa versão delivery. Aí a gente propôs para a secretaria para ver se eles topavam. E aí acho que ficaram doidos igual a gente, então eles toparam. Então a gente fez o primeiro festival Quebrada Orgânica, que está lá no Instagram, vocês podem ver um pouquinho, tem o vídeo, tem algumas coisas lá, numa versão delivery.
Então a gente enviou sem custo para as famílias da Quebrada 250 kits gastronômicos. Foram 150 entregas no primeiro dia. Esse fim de semana agora a gente fez uma repescagem, foram mais 100 entregas, apresentando uma nova perspectiva sobre o alimento, voltando em tudo que a gente tinha falado ano passado. Então, nos kits a pessoa recebia coxinha, mas era de carne de jaca, massa de batata doce roxa. Trabalhamos as punks, trabalhamos aqueles super alimentos, né, que estão desaparecidos, que as pessoas mal falam sobre eles, como taioba, como peixinho da terra. Mandamos outros pratos como jacalhau, a Gomes de Sá, que nada mais é do que a carne de jaca, né? Então a gente repensou, a gente saiu e falou assim, nossa, vamos criar um festival na Quebrada, versão delivery, será que vai dar certo? Será que as pessoas vão aceitar? E foi um sucesso, foi muito bom a aceitação. E com isso a gente já conseguiu tanto identificar o público, né? O público na Quebrada que curte esse tipo de ideia, esses novos conceitos, que curte experimentar coisas novas, que curte falar sobre esses alimentos diferentes, quanto a gente conseguiu cumprir com o que a gente tinha para fazer agora, para a gente não ficar na mão, sabe? E realmente continuar executando o projeto. Foi uma oportunidade tanto e foi muito bom. Nossa, que legal, né? E bem diferente isso, né? As pessoas receberem em casa um kit com alimentos saudáveis, né? E de graça, né? Na periferia. E vocês sentiram o que desse retorno do público? Vocês acham que eles se empolgaram? Vocês esperam isso, que eles se empolguem também, façam suas plantações, né? Revejam, né, que é possível comer coisas diferentes a partir da jaca, por exemplo, né? Enfim, alimentos mais saudáveis? Sim, o que a gente percebeu foi que assim, nesse momento que tá todo mundo tão carente de uma de uma interação, né? E essa forma de fazer o festival foi uma forma de interagir. É claro que a periferia é muito grande, a gente não conseguiu mandar para todo mundo que a gente gostaria de enviar, né, o festival, mas aonde ele chegou foi uma acolhida nossa e foi uma acolhida do outro lado. Então foi um tipo de abraço, do tipo, olha, você está longe, mas você faz parte do nosso espaço. Isso aqui tudo isso aqui. Vai poder vir aqui e conhecer o espaço e ver de onde que a gente está produzindo alimento, como que a gente está fazendo, quais são os nossos sistemas de compostagem natural e tudo mais. Então, assim, as pessoas ficaram muito animadas e participaram realmente, né? Para a gente e para elas, pelo menos as que a gente teve feedback, foi muito legal. Que legal, muito legal mesmo, Joy. Aqui em Brasília eu compro alimentos, verduras, né, de um pessoal de um assentamento aqui do MST. E aí eles vêm entregar aqui em casa uma vez por semana, né? Eles trazem direto de lá, tal, alimento orgânico, né? Sem ser agrotóxico, nada disso, né? Então uma forma de eu, até mesmo de eu apoiar, né, a luta dos sem terra, né? A gente apoiando a produção, né? Porque eles tendo esse dinheiro fixo, quando eles têm várias pessoas fazem isso aqui em Brasília, sabe? É uma rede assim. A gente paga mensal, Sim. tal, e assim eles podem ter um salário, digamos, né? Para poder plantar lá e, né, e fazer as suas plantações e Podem colher, se planejar. se planejar, exatamente, né? É importante esse tipo de ação, Joy. Vocês pensam numa coisa também nesse sentido, claro, né? Que a gente está falando que o público de vocês é da periferia, né? É um público que eu não sei se precisaria de um subsídio, ou então vocês apresentarem um projeto que banque essa cesta básica para esses moradores, né? Mas vocês pensam em fazer algo Sim. assim? Continuar com isso, com esse delivery aí? Então, o nosso lado do delivery, o Enjoy, é o @Enjoy Orgânicos. No Enjoy, o que a gente faz? A gente vai até Parelheiros, que é essa galera remanescente rural de que eu estava falando. A gente pega os alimentos com eles e aí a gente traz.
num só dia. A gente busca de manhã, vai tudo fresquinho. A gente busca de manhã, no mesmo dia, a gente entrega na casa de quem passou o pedido pra gente, que é daqui da nossa quebrada. A gente entrega da ponte para lá? Entrega também. Mas o Enjoy, a gente tem duas frentes, né? E isso que é legal de dizer. Que aqui a gente tem o Quebrada Orgânica e o Enjoy Orgânicos. O Enjoy a gente criou como um negócio, era a nossa geração de renda. Né? Eu Ah, fiquei tá. desempregada depois da licença maternidade, né? Voltei da licença maternidade do primeiro filhote, e aí um mês depois estava na rua. E aí eu já trabalhava com esse pessoal de Parelheiros, com esses produtores, já conhecia a realidade deles e o que eles produziam. Sempre que eu vinha de lá, eu trazia alimentos e aí o vizinho pedia, o outro pedia. E aí eles mesmos disseram, por que vocês não fazem um serviço de entrega? E aí a gente foi fazer, a gente estava sem grana, estava sem trabalho, então a gente falou, vamos fazer sim esse delivery. Mas a gente não tinha carro para entregar, a gente não tinha como fazer, né? Então aí foi que ah, aqui na onde a gente está, tem uma aceleradora de negócios de impacto da periferia, que também é daqui de dentro, é a galera daqui que criou também, é um projetão muito legal. Agora eu não vou saber direito, mas eu acho que está como @ANIP, ANIP. Depois a gente coloca E aqui eles são embaixo. uma Isso, massa, é muito legal porque aí dá para pensar outras formas de criar coisas aí também para puxar, Isso. né, todo esse processo. Bom, aí essa aceleradora achou a gente e falou assim, meu, o que vocês estão fazendo? Vocês são uma startup, vocês são um negócio de impacto da periferia. O que vocês fazem tem impacto social. E a gente, startup era uma palavra fora da minha realidade, né? E é assim. Então, eu falei, bom, beleza, então. E aí, como que vocês podem apoiar a gente? Aí eles trouxeram todo um processo de mentoria para a gente entender como construir o negócio. E é muito importante a gente ter esse tipo de mentoria, a gente acessar, a gente que está aqui na quebrada, acessar esse tipo de informação, né? De como lidar com o nosso negócio. Quantos de nós tem no nosso produto cultural e artístico um negócio, mas a gente não sabe gerir, porque a gente não foi ensinado a gerir, a gente só faz, né? E então a gente acessou essas ferramentas, Fundação Getúlio Vargas ajudou em mentoria também e tal. Aí a gente recebeu um outro recurso, com esse recurso a gente comprou o carro e hoje a gente faz as entregas toda terça-feira. Então ontem, por exemplo, foi a nossa entrega da semana. Já tem é uma viagem a galera falar que a família da periferia não quer comer orgânico, não tem grana para isso. Olha, a gente tem todo tipo de realidade, né, na periferia. E a gente tem famílias que querem e conseguem consumir orgânico. É claro que o orgânico que a gente traz é mais barato do que ele comprar numa grande rede de mercado, né? Por quê? Porque como a gente é um negócio de impacto, a gente aceita ter uma margem menor de lucro para conseguir entregar aqui. E aí quando a gente entrega para fora da periferia, aí a gente cobra o preço de acordo com a realidade de onde essa pessoa é. Então, É é da justo. ponte para cá? É da ponte para cá? Paga o valor daqui. E quem é da ponte para lá, compra da gente e a gente de cara já fala para a pessoa: olha, nós somos um negócio de impacto, assim, assim, assado. O negócio foi criado para trazer o orgânico aqui na nossa quebrada. Então, você vai pagar o preço diferente, mas você está colaborando para que a gente mantenha o impacto onde a gente está. Né? Então, daí já vem uma outra ideia. Então, a pessoa que quer comprar orgânico só porque ela quer, lá do bairro de elite, só porque, é legal comprar orgânico, mas não tá nem aí para mais nada, então ela não vai ficar com a gente. Em geral é assim. É... Daí, o que a gente, só quando a gente criou o Enjoy, a gente viu que assim, é aquilo das realidades. A gente tem muitas realidades na periferia. O vizinho vai conseguir comprar, o outro não vai conseguir comprar. Porque mesmo eu vendendo mais barato na periferia, aquele outro não tem renda às vezes, não é? Agora então aquele outro eu não vou conseguir atender. Então como que a gente vai chegar na casa dele? Aí a gente chegou com a composteira e com a hortinha para que ele faça os escambos. Então o quebrada orgânica é onde a gente faz as coisas do nosso ideal de vida e o enjoy é da onde a gente gera recurso para viver.
Nossa, que legal. E isso veio a partir de uma informação que vocês tiveram, que vocês buscaram, né? E aí conseguiram acessar essa aceleradora, né, de projetos, né? E aí vocês conseguiram, foram treinados para isso e conseguiram acessar um recurso de uma empresa privada para poder comprar o carro de vocês, né? E vocês continuam tendo apoio dessa empresa para fazer outras coisas mais e avançar nesse negócio de vocês? Então, essa primeira aceleração, que foi onde a gente conseguiu o recurso que comprou o carro, foi. Vou até colocar os pingos nos is, assim, porque foi. A gente recebeu 20 mil de aceleração e a gente pagou 21 mil no carro, né? Ah, ainda pagaram mais um Mas, pouco. assim, então foram os 20 mil da aceleração, a gente colocou mais mil do nosso bolso para conseguir o carro e ali o nosso. Esse processo com eles era assim, essa primeira aceleração, né? Veio através da NIP, levou a gente para uma outra aceleradora que é a Artemisia, que também vale, a Artemisia Brasil, também vale muito a pena vocês darem uma olhada, porque a Artemisia tem programas no Brasil inteiro, inclusive. Já vieram negócios, participaram do processo aqui com a gente, que são da Amazônia, né? Então isso é muito Olha que legal. legal, E, legal. e que trabalham com rede de alimentos lá. Esse lab de aceleração que a gente participou com eles era só da área da alimentação. Então foram 200 e tantos inscritos do Brasil inteiro, gente que trabalha com uma tecnologia assim que tem negócios com uma tecnologia para alimentação que é monstruosa. E a gente lá, né, perdido, né, pela primeira vez na vida escutando tudo aquilo. Bom, e aí desses 200 e tanto, ficaram 15 dos 15, 3 iam receber esse recurso. E a gente foi selecionado para receber o recurso. Então, foi top. Só que além do recurso, era a questão do acesso a essas mentorias, a essas ferramentas, a como fazer a gestão do seu negócio, como planificar. Planilha é um bicho de sete cabeças para a gente, né? Em geral. Como que você vai fazer um fluxo de caixa? Como que você vai entender se o que você está recebendo é lucro ou é faturamento? Então, sabe, separar, principalmente quando a gente faz, é, quando a gente tem um negócio na periferia, seja de arte, cultura ou não, muitas vezes a gente mistura o nosso pessoal com o do produto, né? Então, assim, as contas, no fim das contas, ficam um bolo danado, né? E aí, quando você vai ver, você tá pagando é tudo. Então, é muito importante a gente acessar esse tipo de ferramenta para entender como os caras fazem e a gente conseguir é, com que o negócio ou o projeto não morra em 6 meses. Como a maioria dos negócios hoje em dia, né, existe um índice de que a maioria abre um projeto ou um negócio e não dura mais que 6 meses, né? É verdade mesmo. São muitas pequenas empresas, microempresas, que fecham com menos de 2 anos, né? E agora ainda mais, né, Joy? Com a pandemia aí que, né, vai fechar mesmo muitas empresas, né? Então, assim, e aí vocês estão conseguindo viver do Enjoy, do negócio de vocês e, né, porque eu vejo que a quebrada tá beleza, né? Vocês conseguiram 2 editais, beleza, vocês estão tocando, né? E do Enjoy, né? Porque eu te pergunto isso assim, porque muitas das nossas comunidades, né, elas têm os seus negócios, né, têm os seus produtos, muitos são produtores de açaí, e aí eles enfrentam essa dificuldade que vocês tiveram aí, só que eles não têm essa noção, né, e organização e acesso à tecnologia, né, por exemplo, uma energia elétrica ou internet, né, que eles possam buscar essas informações e buscar esses apoiadores lá fora, né. E quando a gente fala de Amazônia, é mais difícil ainda, né, porque as distâncias são imensas e tal. Então, às vezes, eles têm um produto de ouro, como você falou, que é, por exemplo, o açaí, mas eles têm dificuldade no escoamento da produção. Aí tem muitas das vezes que vender barato para o atravessador, que ganha muito mais do que eles no final da conta, né? Isso sem falar no quem vai ficar com o produto final, por exemplo, uma lanchonete aí de São Paulo, chique e tal, que vende 1 litro de um, um- uma tigela de açaí que
sabe? Que eles ganham praticamente o mesmo preço do que o cara vende uma cesta de açaí todo, que vai gerar, digamos, 10 litros de açaí, 100 litros, sei lá, quanto diz açaí. Então, assim, para nossa realidade, realmente é bem complicado, né? Mas como é que você aconselha, sabendo dessa nossa realidade, o que você tem de conselho para essa galera que tem os seus produtos, né, mas não consegue acessar uma tecnologia, né, de uma startup, enfim? É, falando em especial dessas comunidades que você está falando, como por exemplo, quando a gente esteve aí no Pará, que a gente conheceu um pouco dessa realidade dessas famílias do açaí, que algumas tinham até perdido o direito de trabalhar com seu próprio açaí por causa de grandes redes que caíram aí e que engoliram tudo, né? E que engoliram o direito do cara processar o seu açaí. É, bom, muito louco. Pensando tudo isso e pensando o que a gente faz aqui, e as redes que a gente acessou, uma coisa muito. Peraí, só um instante. Tem que baixar aí, por favor. Tá, eu não consigo. Ao vivo, né? Ao vivo É que é assim mesmo. alguém resolveu escutar o que eu tô falando lá dentro, e aí colocou muito Ah, tá, alto. tá dando retorno para você. É o Robert. Ai, então, acho que é. E aí, bom, acho que tem que buscar essas redes e buscar estar perto, sabe? A gente conheceu um pessoal da Unisafra, que é de Manaus, em uma dessas acelerações. E aí eles são um exemplo prático disso, sabe? Os caras são um pequeno negócio também, lá do Amazonas. E aí eles vieram para cá para participar dessa aceleração com a gente. E eles tinham é, eles vinham com toda essa vontade de acessar essas ferramentas de conhecimento e de partilhar lá. Então, uma coisa que a gente faz muito é trocar ideia com outros negócios aqui que estão iniciando ou, ou que estão um pouco perdidos em ferramentas, de falar, que ferramenta que eu tenho aqui que pode te ajudar? Em que parte que você tá perdido? Então, tem que partilhar, a gente tem que partilhar esses acessos. E partilhar fontes de acesso, né? Então, por exemplo, eu não sei se a FGV é geral no Brasil ou se ela é regional, não faço ideia. Mas eu sei que eles têm mecanismos para disparar esse tipo de ferramenta de negócio e que eles têm um departamento só para cuidar desses tipos de pequenos negócios e oferecer coisas e que a gente não sabia, a gente nunca pediu, porque a gente não sabia que os caras existiam, né? Então, a gente tem que correr atrás de buscar essas ferramentas, porque senão só os caras grandes acessam as ferramentas e falam em nosso nome. A gente não pode deixar isso rolar. Então a gente tem que se interessar e correr atrás dessas informações. Das ferramentas. Tem muita ferramenta, gente. Mas a gente tem que ir atrás. Aí muitas vezes é ir atrás do que você não sabe que existe. Mas sabe? É abrir a boca e falar, eu vou falar com fulano, eu vou falar com ciclano, eu vou ver se tem alguma coisa aí para me ajudar no meu negócio, no meu produto nesse momento. É muito isso que você fez e faz, né, Joy? Você sempre foi uma grande Sim, buscadora mesmo, né? Foi muito atrás, né, das coisas, né? sim. E tem que ser, né? Assim como quando eu estava aqui e achava que estava numa bolha e precisava ir conhecer a realidade do que a barca falava, do que a barca apresentava, do que a barca discute. E, e aí foi o que a gente fez, né? A gente caçou, acho que deu até uma pulga na orelha, né? Essa menina lá de São Paulo, né? Que não para de mandar mensagem e querendo saber e como é e como faz. Confesso que fiquei desconfiado, sabe? Porque assim, cara, aparece tanta gente, sabe, que te suga, suga, suga e depois some, sabe? Exato. Aí você dá um monte de informação e a pessoa some, não te dá um retorno, um obrigado, bacana, poxa, como é que eu posso ajudar vocês aí, saca? Mas só que a gente precisou desse tempinho, né, pra gente fortalecer essa confiança mútua, né?
do fiar juntos, né? E aí nós fizemos coisas maravilhosas, né, Joy? Você foi a nossa produtora cultural aí para a gente tentar acessar a Lei Rouanet, aprovar. Você aprovou o projeto lá na Lei Rouanet, mas infelizmente nós não conseguimos captar o recurso, né, por conta da nossa realidade da Amazônia, né, enfim, ou da falta de interesse de empresas que Sim, quisessem nos patrocinar, né, enfim. Né, mas já foi uma outra coisa, né? Mas você foi muito, de fato, muito importante aqui pra gente. O João Carlos Barreto, né, que é um parceiro nosso também, fala aqui que bacana, viu? Bacana aí tudo que você está falando, Joy. valeu. Ô, Joy, nós estamos aí quase aí chegando já no final do nosso programa, Barca das Letras de hoje. Dizer que maravilhosa a sua experiência, conhecer, de ver que você correu atrás, né? Você não ficou parada, foi buscando. Se uma porta fechou aqui, você buscava uma outra solução, você saiu da sua caixinha, né? Como você mesmo falou, né? De ficar só ali no movimento cultural, né? E foi buscar soluções fora, né? Ampliou a sua visão de mundo, né? E eu queria então que você aí deixasse aí a sua mensagem aí final e aconselhasse, sabe, sobretudo a juventude, sabe, como, sabe, um jovem que está começando agora nos projetos, entrando, né, ou como é que eles podem, sabe, Joy, não desistir e tentar chegar, pelo menos aí onde você chegou já, né, porque você é uma batalhadora aí da periferia de São Paulo. Pô, em meio a tudo que tá todo mundo vivendo, né? Toda essa loucura, acho que a gente tem que ser, gente, não tem como, tem que ser você todos os dias, sabe? Então, vai ter dia que vai estar ruim, vai ter dia que vai estar ruim, mas não é o fim do mundo, sabe? Vai ter dia que você vai chorar, vai ter dia que você, a gente não pode exigir da gente que a gente seja top, o massa todo dia, né? Não dá para ser. Então, um passo de cada vez, um dia depois do outro, e não desistir, persistir. Persistir que vai dar certo. E vamos todos passar por tudo isso, vamos sobreviver. Com certeza, com certeza absoluta. Joy, queria te agradecer muito, tá? Mande um grande abraço aí pro Robert, né? O nosso Valentim. E Sim, que tudo fique muito bem com vocês aí, que vocês continuem firmes e fortes aí nessa luta, né, pela preservação da natureza, pelo fortalecimento da agricultura familiar, né, de base, orgânica, pelo alimento limpo, né, e que dê muitos frutos, sabe? Muitos frutos o Enjoy e o Quebrada Orgânica. E quem quiser conhecer o projeto, né, Joy, vamos deixar os endereços aí, os links, tá bom? Para quem quiser conhecer e se as aprofundar. ferramentas que a E gente tiver, as ferramentas que a gente tiver que forem boas, a gente partilha. E tamo aí, tamo junto, pessoal. Abraço pro beleza. Johnny, pra Lu, pro Arlindo, pra todos vocês aí, pra professora Rosana. Que massa, que massa. Beleza, Joy. A gente fica então por aqui, gente. E até o próximo programa Barca das Letras. Gratidão muita, Joy. Valeu. Tchau, galera.